Como eu já expliquei aqui, quando eu tinha 13 anos, eu namorei um fuzileiro naval chamado Grayson Santos, né? E o Grayson, ele tinha um site chamado MeADD, né? MEADD. E ele fez uma conta e eu tinha uma conta por causa do Grayson. E aí era tipo um diário, né? E na época aqui no Rio de Janeiro, antes de eu ir para São Paulo, em 2008, 2009, a gente tirava foto com plaquinhas, escrito o nome das pessoas. E aí a gente escrevia textos ali, inclusive lá tem a foto da minha ex-namorada, da Jéssica, minha e da Jéssica, dos meninos do CIEP 434 e etc. Beleza. Fomos fazendo vários textos ali e etc e tal. Beleza, fomos fazendo vários textos. Eu lembro que eu fiz um teste para Netflix, não para Netflix, né? Para um instituto que abria vagas para Netflix. Instituto Stanislavski, lá na Consolação, em São Paulo. Eu trabalhava no restaurante do Bruno Galhaço e tal e tudo mais. Enfim. E aí, o que eu lembro? Eu lembro que tinha o pessoal que fez teatro na Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Então, o Mackenzie, na minha realidade, era o ápice do ápice, né? Por quê? Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci um rapaz chamado Lucas Mackenzie. Eu, inclusive, coloquei o link dele no meu MeADD. Quando eu comecei a sair em Itaquaquecetuba, a gente tinha um encontro, né? Toda sexta-feira a gente encontrava um pessoalzinho lá no centro de Itaquá, até que o pessoal da igreja Vida em Cristo foi lá e tal, eu conheci, comecei para a igreja com eles, e a grande maioria do pessoal da Vida em Cristo fazia parte dessa faculdade, né? Da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. O Johnny fazia marketing, a Carla tinha passado não sei do que da Mackenzie. Então, Mackenzie era um grande sonho meu, né? Pô, Mackenzie, não sei o quê. E aí surgiu a história, né? Eu lembro que eu fiz esse teste, e nesse teste eu fiz uma comparação, né? Eles começaram a comparar a galera foderástica do teatro, e eu não tinha nada de teatro, nada. A única coisa que eu tinha do teatro era as aulas que eu fiz quando eu era criança, tá ligado? Eu fiz teatro vocacional no Céu Água Azul, eu fiz teatro na escola e tal, beleza. E aí a galera começou um bate-bola, a galera ia dando informação, eu ia catando a informação, ia improvisando em cima da informação que eles me davam, beleza? Aí eu lembro até que saiu eles compararam dois caras muito, muito, muito incríveis do teatro, aparentemente muito incríveis, né? Eu nunca nem pesquisei. E aí eu fui comparar, tipo assim, falei, mas você comparar X a Y é igual você comparar Beyoncé e Anitta. Funciona, só que são realidades completamente diferentes, né? A Anitta é uma coisa, Beyoncé tá em outro patamar, né? Beyoncé é o extremo da música, né? Da música feminina, Beyoncé é o extremo, né? Ao ponto dela não seguir ninguém no Instagram. Então a Anitta é uma verdade, é um extremo, a Beyoncé é o extremo da Anitta. A Anitta é o meu extremo, né? É a minha extremidade de música. A Beyoncé é a extremidade da Anitta. Mas beleza. E aí eu comecei a contar pra galera, né? Não, que eles me davam informação, e comecei a cantar vantagem. Beleza. E aí eu tava bem no nicho da Mackenzie, né? Porque eu trabalhava ali nos Jardins, ali no centro da capital paulista. Bem no nicho da Mackenzie, né? Nos restaurantes da galera da Mackenzie, restaurantes de nível Masterchef, e etc e tal. E eu comecei a perceber que aconteceu algumas coisas que o RH não me dava mais informação, que eu ia buscar informação com o RH me deixava, me fazia desacreditar da verdade que eu já tinha sugado, etc e tal. Enfim, foram acontecendo várias tretas. Eu continuei fumando maconha, até que eu comecei a ter umas alucinações, né? Como se fosse um teatro, fumando maconha e tal. O que aconteceu? Eu fui me formar no Alberto Levin, lá na Indianópolis, em São Paulo, e a galera fumava muita maconha no Alcântara Machado e no Alberto Levin. Fumava muita maconha. O que comecei a acontecer? Eu comecei a ver a garotada fumar maconha e refletir o que eu tinha passado nas ruas de São Paulo.
quando eu estava em estado de choque. Um dos rapazes que refletiu isso foi o Fabrício. O Fabrício era um dos meninos que fumava maconha com os outros moleques, né? E eu comecei a ver ele refletir e comecei a ficar muito assustado. Porque quando eu passei pelo que eu passei, eu fiquei em estado de choque. E eu comecei a ver o Fabrício refletir. O que eu fiz? Eu reativei minha conta do meu ADD, que a grande maioria do pessoal era toda do Exército. Então o Fábio era PQD, o Grace era fuzileiro, tinha as namoradas deles, tinha a galera que a gente conheceu do Exército. Eu reativei essa conta e comecei a fazer denúncia das escolas na conta do meu ADD do Exército. Então aqui no Rio de Janeiro, eu estava contando que a galera estava traficando dentro das escolas no estado de São Paulo. Então se você for pesquisar meu ADD, eu fiz isso. Além de fazer isso, eu confesso assim, legal, dentro da escola é foda, né, mano? Os caras já traficavam quando a escola tava fechada. E aí eles foram traficar dentro da escola enquanto eu tava lá. Então, além de fazer a pesquisa e colocar no site que eu tinha contatos da galera do Exército do Rio de Janeiro, eu ainda peguei o link e mandei pro pessoal da Rede Globo, que eu também tinha acesso por causa do restaurante do Bruno Galhaço. Então, se perguntar, sim, fui eu. O site tá lá, a foto da escola tá lá, o texto tá lá. Exatamente, fui eu mesmo.